E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a falar sobre a função C no Excel, responsável então para fazer testes lógicos se verdadeiro ou se falso. Vamos aprender um pouco como é a estrutura dessa função e alguns exemplos na prática de como aplicá-la. Então, a função C ela é composta aqui na biblioteca das fórmulas. Ela está localizada nas fórmulas de lógica junto com a função E, função OU, se erro, verdadeiro, falso, entre outras. Nós vamos conhecer um pouco da sua sintaxe. A função C ela é escrita da maneira igual C, e aí ela tem três variáveis, que seria o teste lógico, o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. Na sua primeira estrutura, que é o teste lógico, a gente consegue representar ela com qual a sua pergunta. Ou seja, nós vamos representar uma pergunta igual se o que eu vou fazer nessa condição se alguma coisa acontecer. Ou seja, por exemplo, igual se esse fundo do Excel é branco, e ele for branco realmente, ele vai me trazer duas variáveis, uma variável ser verdadeira e outra ser falsa. A partir dessa condição, qual a sua pergunta? Ele primeiro vai fazer uma referência, se aquela minha pergunta está sendo verdadeira, ou seja, retornou verdadeiro, eu vou então retornar o resultado numa outra célula ser verdadeiro. Caso contrário, ele vai me retornar o valor ser falso, ou seja, o meu resultado será falso. Então, para nós entender melhor como funciona essa função, nós vamos realizar então três exemplos práticos aqui, demonstrando essas três etapas, fazendo a pergunta, retornando o verdadeiro e retornando o falso. Então, estamos aqui com nossos três exemplos. Nosso primeiro exemplo será feito um teste lógico maior que 18 anos, então a pessoa será maior de idade, e menor que isso ela será menor de idade. Aqui eu tenho algumas variáveis, eu tenho o nome da pessoa e a idade. Então, como eu faço um teste lógico para saber se essa pessoa é maior de idade ou menor? Eu venho aqui no teste lógico, vou fazer a chamada da função C, e aqui no teste lógico eu vou identificar que a célula 26, no meu caso C3, ele é maior ou igual a 18, e caso, então, o que é a minha pergunta? É o valor da célula maior ou igual a 18. Se esse resultado for verdadeiro, eu quero que o sistema me identifique que ele é maior de idade. E caso esse número seja menor que 18, então eu vou dizer que ele é menor de idade. E aqui então é um exemplo na prática da função C. Vejam que aqui, se eu vim aqui para identificar aqui no fx, ele já está fazendo a variável, o valor C teste lógico, ele deu verdadeiro. No meu teste lógico, o sistema já me identificou que esse resultado é verdadeiro, então ele vai vir apenas no valor ser verdadeiro, no caso maior de idade. Caso contrário, seria então menor de idade, que é o caso onde acontece os 15 anos, que é menor que 18. Para o nosso segundo exemplo, nós vamos fazer uma comparação, ou seja, nós vamos comparar dois valores e identificar se esses valores são iguais ou se esses valores são diferentes. Como a gente faz isso? Através da função C. Na minha pergunta, teste lógico, eu vou perguntar se o valor 1 ele é igual ao valor 2. Vejam que eu fiz aqui B7 igual a C7. O que é isso? É um teste lógico. E o que isso quer dizer? Se esses números forem iguais, eu vou identificar valores iguais. Lembrando que sempre quando eu for identificar texto na minha célula, eu preciso colocar abre aspas, fecha aspas. Caso os valores sejam diferentes, então eu vou identificar valores diferentes. E assim, então, a partir do momento que eu dou um Enter, vejam aqui, ele me reconheceu que o primeiro valor é diferente. Vou usar a alça de preenchimento e vou conferir. Minha linha de baixo, 2.800 com 2.800
são valores iguais. O que isso quer dizer? Que a minha condição foi verdadeira, ou seja, o meu teste lógico de B8 foi igual a C8, o que acabou me resultando um valor verdadeiro. No outro caso, então, valor falso. Vamos então ao nosso terceiro exemplo, onde nós vamos identificar aqui através do nome o valor, ou seria, por exemplo, um valor de venda dessa pessoa. Nós vamos identificar se esse valor é maior que 4.000 ou menor que 4.000. Como a gente faz isso? Nesse caso, a gente não vai usar o texto para um resultado verdadeiro ou se falso. Vamos utilizar a referência da célula, ou seja, igual se esse valor for maior ou igual que essa célula. Nesse caso, como eu vou usar a alça de preenchimento, eu preciso cadear, ou seja, eu preciso fixar a célula através do S-cifrão. E aqui no meu valor verdadeiro, caso seja maior e igual a 4.000, eu quero que ele me traga o resultado acima. Caso contrário, ele me traga o resultado abaixo. Ou seja, o Excel vai identificar para mim se todos os valores que eu usei de referência vão ser maiores que 4.000 ou menores que 4.000. Nesse caso, eu também preciso fixar as células através do F4. Vamos aqui, F4, e vou então fechar parênteses. Vamos ler como é que ficou a nossa fórmula. Igual C, C11, nosso 5.000, for maior ou igual que G12, nossa célula vermelha. Aqui ela foi mesclada só para representar melhor, mas nós recomendamos que você nunca mescle células. E vamos então aqui, identificou, o valor é maior que 4.000? Sim, então ele vai me trazer o valor acima. Caso contrário, se falso, abaixo. E aqui então eu dou uma alça de preenchimento e arrasto para baixo. Vejam aqui que todos os meus valores, os últimos três deram abaixo, porque um valor é 2.500, outro 3.500 e outro 1.000, ou seja, os três números são abaixo. Eu poderia muito bem alterar aqui, alterar direto na minha fonte. Vou dizer que esse valor é 2.500. Vejam aqui que ele já me identificou que esses três valores realmente são acima de 2.500, o que ele me trouxe um teste lógico acima. E assim então a gente consegue ir diferenciando essa função C e fazendo várias hipóteses, podendo botar mais de uma função C dentro de outra, em vez de trazer um resultado em texto, trazer uma fórmula. Isso vai depender muito de qual o uso que você vai dar para essa função. Mas a sua sintaxe, sua estrutura, ela é demonstrada exatamente dessa maneira. Igual C, qual a sua pergunta, e a partir dessa pergunta e teste lógico, ele vai me dizer se aquele valor é verdadeiro ou se esse valor é falso. E identificando então esse valor verdadeiro ou falso, ele me traz o resultado final, que é aquele valor, ou seja, uma célula referenciada ou um texto padronizado entre aspas. Então é isso, pessoal. Aqui então aprendemos a falar sobre a função C, utilizando alguns exemplos na prática e demonstrando principalmente como funciona a sua estrutura e como escrevê-la no Excel.